Olá, pessoal! Nos dias de hoje, falar e escrever de maneira correta significa ter portas abertas na vida profissional e também pessoal. É certo que quanto maior o domínio do idioma, maiores as chances de aprovação nos vestibulares e nos concursos públicos. Por isso desenvolvemos este DVD-aula que esclarece as principais dúvidas e aborda os tópicos fundamentais da língua portuguesa. Desta forma, você ficará muito mais seguro na hora de prestar um concurso público, vestibular ou até mesmo uma entrevista de emprego. Ao longo deste DVD, você será direcionado para as páginas do Livro Professor Virtual, onde encontrará informações complementares aos assuntos abordados nas aulas. Deve ter também sempre em mãos o Guia Profissionalizante, que traz diversos exercícios para você testar os seus conhecimentos. Então vamos lá, estude bastante e sucesso! Neste primeiro capítulo, vamos estudar a acentuação gráfica. Você se lembra quais os tipos de acento que temos? Existem 3 tipos. O acento agudo, que indica som aberto. Acento circunflexo, som fechado. E o acento grave, que indica a crase. As palavras são classificadas de acordo com a sílaba tônica. Assim podem ser oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas são as que têm a última sílaba tônica. Por exemplo, café, jardim, abacaxi. As paroxítonas são as que têm a penúltima sílaba tônica. Por exemplo, boneca, comida, resposta. As palavras proparoxítonas são as que têm a antepenúltima sílaba tônica. Por exemplo, máscara, trânsito, córrego. Mas atenção, pessoal! Para acentuar de maneira correta as palavras, precisamos respeitar algumas regras. Vamos ver. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Por exemplo, útero, lâmpada, gráfica. São acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo seguido ou não de S, como em relógio, túneis e régua. Também acentuamos as paroxítonas terminadas em I, IS, US, UM e UNS. Por exemplo, júri, lápis, álbum. As paroxítonas terminadas em L, N, R, X e PS também recebem acento. Vejam, túnel, hífen, caráter, fênix, bíceps. E quando as paroxítonas terminam em ão, ãos, ã e ãs também são acentuadas. Observe, órgão, órfãos, imã, órfãs. No caso das palavras oxítonas, nós acentuamos as que terminam em A, AS, E, ES, O, OS, EM e ENS. Por exemplo, sofá, cipó, ninguém e armazéns. Os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, são acentuados. Por exemplo, já, mês, nó e pôs. Também acentuamos os ditongos abertos tônicos ei, oi e el. Por exemplo, odisseia, constrói e chapéu. Os hiatos I e U, seguidos ou não de S, também recebem acento. Veja, baú, faísca, paraíso. Mas atenção, não devemos acentuar a sílaba que vem antes de NH. Por exemplo, campainha, bainha, farinha. Existem 10 grupos de palavras na língua portuguesa. Conhecer estes grupos é importante para compreender melhor o idioma. Vamos começar pelo artigo. Artigo é a palavra que vem antes do substantivo e o determina. Assim temos os artigos definidos: o, a, os, as e os indefinidos: um, uma, uns, umas. O artigo definido é usado para mostrar o substantivo de forma precisa. Por exemplo, o cliente chegou.
e o artigo indefinido para mostrar o substantivo de forma vaga. Por exemplo, um cliente chegou. O substantivo serve para dar nome aos seres. Por exemplo, terminei de ler o livro. O avião pousou. Carla viajou. Neste caso, livro, avião e Carla são substantivos. O adjetivo é usado para indicar estado ou qualidade do substantivo. Por exemplo, na frase "a casa é pequena", o adjetivo pequena indica uma qualidade do substantivo casa. Agora vamos estudar o pronome. O pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um substantivo e também indica a pessoa gramatical no discurso. Lembre-se, existem 3 pessoas gramaticais. A primeira é a pessoa que fala, representada pelos pronomes eu e nós. A segunda pessoa é com quem se fala, representada pelos pronomes tu e vós. A terceira pessoa é de quem se fala, representada pelos pronomes ele, ela, eles, elas. O numeral é uma palavra que está relacionada ao substantivo e determina quantidade, ordem, multiplicação ou fração. Por exemplo, na frase 3 leões fugiram do circo, o numeral 3 indica quantidade. Neste outro exemplo, ele mora no 10º andar, o numeral 10º indica ordem. Agora observe as frases. Saí após o jantar. Fui ao cinema. Voltei para casa. As palavras após, ao e para são preposições. Preposição é uma palavra invariável que liga 2 termos, estabelecendo relação de sentido entre eles. A conjunção é uma palavra que liga orações, estabelecendo entre elas uma relação que pode ser de subordinação ou de coordenação. Observe esse exemplo. Ela foi e voltou. A conjunção e está ligando 2 orações. Mas a conjunção também pode ligar 2 palavras de uma mesma oração, como nesta frase: ele e ela são irmãos. Neste caso, a conjunção e está ligando 2 palavras que têm a mesma função sintática. Na língua portuguesa, é muito comum usarmos palavras para expressar emoção, sentimento, apelo. Observe. Psiu, fique quieto. Coragem, vamos à luta. Oba, fui sorteado. Essas palavras são chamadas interjeição. O verbo é uma palavra que expressa estado, ação ou fenômeno da natureza, indicando o momento em que ocorrem. Por exemplo, não falarei tão alto. Eles não sabiam de nada. Chove muito. Existem palavras que definem a maneira como ocorre a ação verbal. São os advérbios. Veja estes exemplos. Construíram um cinema ali. O advérbio ali mostra o lugar. Os meninos nadaram depressa. O advérbio depressa mostra o modo como eles nadaram. Como já dissemos, pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um substantivo e indica a pessoa gramatical no discurso. Existem 6 tipos de pronomes: pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo. Vamos começar pelo pronome pessoal. Ele pode ser reto, oblíquo ou de tratamento. O pronome pessoal do caso reto indica a pessoa do discurso. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Esse pronome sempre representa o sujeito na frase. Veja, nós compramos um carro. O sujeito é nós. O pronome pessoal do caso oblíquo funciona como complemento da frase e pode ser objeto direto ou indireto. Observe, o livro era bom. Nós o compramos. Neste caso, o pronome oblíquo o substitui a palavra livro e é objeto direto. O pronome oblíquo pode ser átono ou tônico. Os tônicos são mim, ele, ti, si, nós, vós, eles.
e são sempre precedidos de preposição, como nesta frase: este assunto só interessa a ele. Os pronomes átonos são te, me, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes, e nunca são precedidos de preposição. O pronome de tratamento representa a forma como tratamos o outro. Vejamos os mais usados. Você é muito bonita. O Sr. Freitas está atrasado. Sua Santidade, o Papa, viajou para a Turquia. Você, Senhor e Sua Santidade são pronomes de tratamento e são usados de acordo com quem se fala. Observe que o pronome de tratamento é usado com o verbo na terceira pessoa. O pronome possessivo indica a posse de algo. Ele concorda em gênero e número o possuidor com a coisa possuída. Veja: este caderno é meu, aquelas sandálias são minhas. Mas cuidado com os pronomes seu, sua, seus, suas. Eles podem dar duplo sentido à frase. Observe: Mário disse que Sandra perdeu seus documentos. Mas afinal, de quem são os documentos? Neste caso é melhor utilizar o pronome dele. Assim a frase fica mais precisa. Veja: Mário disse que Sandra perdeu os documentos dele. O pronome demonstrativo indica a posição de algo em relação à pessoa do discurso. São eles: primeira pessoa, este, estes, esta, estas, isto. Segunda pessoa, esse, esses, essa, essas, isso. E terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Pessoal, muita atenção com o uso dos pronomes este e esse. O pronome este é usado quando o objeto está perto de quem fala. Observe: este caderno aqui é meu. Agora, quando o objeto está perto de quem ouve, utilizamos o pronome esse. Observe: esse caderno aí na mesa é seu. Agora observe com atenção as frases. Este ano está sendo bom para nós. Usamos o pronome este para o tempo presente. Esse ano que passou foi razoável. Observe que estamos falando de um passado recente. Nesse caso, usamos esse. Aquele ano foi ruim para nós. Quando nos referimos a um passado distante, usamos o pronome aquele. O pronome interrogativo é usado para fazer uma pergunta. São eles: que, quem, qual, quanto, quanta, quais, quantos e quantas. Por exemplo, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? O pronome indefinido tem um sentido vago e sempre se refere à terceira pessoa sem identificá-la. Veja a frase: alguém telefonou para Maria. Ou seja, não sabemos quem telefonou para Maria. Alguns pronomes indefinidos são variáveis, como algum, nenhum, qualquer. E existem os invariáveis: alguém, ninguém, tudo, nada. O pronome relativo se refere a algo já mencionado anteriormente na frase. Veja o exemplo: a reportagem que estou lendo é muito boa. Neste caso, o pronome relativo que se refere à reportagem. Mas cuidado, existem regras para o uso correto destes pronomes. Vamos ver. Quando o pronome quem se referir a pessoas, vem sempre precedido de preposição. Por exemplo, é uma menina a quem muito amamos. O pronome cujo indica posse. Na estrutura da frase, ele fica entre o possuidor e o possuído e concorda com o que vem depois dele. Veja: este rapaz cuja família você conhece. O pronome quanto, se vier depois de tanto ou tudo, torna-se um pronome relativo. Vejamos: traga tantos quantos quiser trazer. Fale tudo quanto quiser falar.
Assim como os pronomes indefinidos, os relativos possuem formas variáveis e invariáveis, que você pode estudar melhor no livro Professor Virtual, página 198. O pronome ainda pode ser substantivo ou adjetivo em função do contexto da frase. Vejamos a diferença entre eles. O pronome substantivo substitui e representa um substantivo. Veja o exemplo. Ele prestou socorro. O pronome ele substitui e representa a pessoa que prestou o socorro. Já o pronome adjetivo acompanha e determina um substantivo. Veja o exemplo. Aquela menina é bela. O pronome aquela acompanha e determina a menina. O verbo, como já dissemos anteriormente, é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza num determinado momento. Ele também expressa as pessoas gramaticais. O verbo é dividido em duas partes, radical e terminação. Radical é a parte que contém o significado do verbo, e a terminação é a parte variável. Na língua portuguesa, os verbos possuem 3 conjugações. Fazem parte da primeira conjugação os verbos terminados em AR, como cantar, amar e pescar. Da segunda, os terminados em ER, como escrever, chover e trazer. Da terceira, os terminados em IR, como partir, sorrir e abrir. Observe que o verbo irregular por e seus derivados como antepor, compor e contrapor pertencem à segunda conjugação. Isso porque derivam da forma latina poer. O verbo pode ser regular ou irregular. O verbo regular não sofre alteração no radical e na terminação durante a conjugação. Já o verbo irregular sofre alteração tanto no radical como na terminação. O verbo pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz. Quanto ao número, pode estar no singular ou no plural. O verbo pode estar no tempo presente, pretérito ou futuro. É chamado tempo verbal. Por exemplo, ela aprende inglês. Ela aprendeu inglês. Ela aprenderá inglês. A ação verbal expressa uma certeza, uma dúvida ou até uma ordem. Isso é modo verbal. Existem 3 tipos de modos verbais. O modo indicativo exprime um fato certo. Por exemplo, ele não sairá amanhã. O verbo, neste caso, determina uma certeza. O modo subjuntivo expressa um fato duvidoso. Veja, se ele saísse amanhã. Neste caso, o verbo nos deixa uma dúvida, como se algo pudesse acontecer. O modo imperativo expressa uma ordem, um conselho, um pedido. Veja, não vá embora amanhã. No modo subjuntivo, o verbo pode ser conjugado no tempo presente, no pretérito imperfeito e no futuro. O tempo presente expressa um fato atual, uma possibilidade. É introduzido na oração pela palavra que eu cante, que tu vendas, que nós partamos. O pretérito imperfeito expressa um fato passado dependente de outro fato também já ocorrido. É introduzido na oração pela palavra se. Se ela cantasse, se nós vendêssemos, se eu partisse. O tempo futuro expressa um fato futuro relacionado a outro fato futuro. É introduzido pela palavra quando. Quando nós cantarmos, quando tu venderes, quando eles partirem. Vamos estudar agora o modo imperativo. Ele transmite ordem, conselho, pedido. Existem 2 formas do imperativo. Imperativo negativo, como na frase não corra muito, e o imperativo afirmativo, corra muito. Vale observar que o imperativo não possui a primeira pessoa do singular, pois não se dá ordem, pedido ou conselho a si mesmo. A voz verbal determina a relação entre o sujeito e a ação que o verbo expressa. Um verbo pode estar na voz ativa, passiva ou reflexiva.
Na ativa, o sujeito pratica a ação. Por exemplo, ele quebrou o prato. Na passiva, o sujeito recebe a ação. Por exemplo, o prato foi quebrado por ele. E na reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. O jardineiro feriu-se. Note que o verbo reflexivo aparece sempre acompanhado dos pronomes reflexivos. Quando o verbo está no plural, a voz reflexiva pode demonstrar reciprocidade. Olha esse exemplo. Eles cumprimentaram-se friamente. A crase é a união de dois sons idênticos. É representada graficamente pelo acento grave. Ela ocorre na fusão da preposição a com um artigo feminino. Veja o exemplo. Explicou a matéria à aluna. Ocorre também na fusão da preposição a com um pronome demonstrativo. Exemplo, falou a aquele rapaz. E ainda na fusão da preposição a com uma expressão pronominal. A cidade à qual nos referimos fica longe. Para empregarmos corretamente a crase, devemos seguir algumas regras. Vejamos. A crase ocorre quando o termo determinante exigir preposição a e o termo determinado aceitar o artigo a. Por exemplo, devemos frequentar as aulas. O termo determinante pode ser um verbo, como por exemplo, retornamos à praia. Um adjetivo, sou grato às irmãs de caridade. Um substantivo, prestou assistência às alunas. Ou um advérbio, falou favoravelmente às leis. Para termos certeza de que existe a crase, fazemos a substituição do termo feminino por um termo masculino equivalente. Se aparecer ao ou aos na frente da palavra masculina, então temos crase. Veja, não faltarei à palavra dada. Substituindo a palavra por compromisso, temos não faltarei ao compromisso. Neste caso existe crase, então devemos escrever não faltarei à palavra dada. A crase é sempre usada diante de nomes femininos que admitem artigo a. Por exemplo, foi à Bahia. Mas como saber se admite ou não o artigo? Basta construir a frase usando o verbo voltar. Se aparecer a expressão voltar da, existe crase. Neste exemplo, voltou da Bahia. Então, também devemos escrever foi à Bahia. Quando os nomes próprios femininos não admitem artigo, não haverá crase. Veja o exemplo. Fui a Madrid. E usando novamente o verbo voltar, temos voltei de Madrid. Neste caso, não ocorre crase. Porém, se estiverem adjetivados, terão crase. Olha esse exemplo. Fui à imortal Madrid. Usando o verbo voltar, voltei da imortal Madrid. Usamos a crase também diante de locuções adverbiais formadas por palavras femininas. Por exemplo, à noite, à vontade, à direita. Diante do numeral da indicação de horas, por exemplo, saímos às 10 horas, irei vê-la a 1 hora, e diante da palavra distância quando está determinada. Veja, seguiram-me à distância de 5 metros. Existem casos em que parece necessário o uso da crase, mas na verdade não devemos usá-la. Vejamos. Diante de palavras repetidas, frente a frente, cara a cara, gota a gota. Também diante de verbos. Ela volta a ligar. Diante de Nossa Senhora em nome de santos. Vou pedir ajuda a Nossa Senhora. Rezarei a Santo Expedito. Diante de pronomes pessoais, inclusive os de tratamento. Entregamos a ele o prêmio. Compete a você defender nossos direitos. Existem casos em que a crase é facultativa. Veja, antes de pronomes possessivos femininos. Falei a sua amiga. Ou falei à sua amiga. Antes de nomes próprios femininos referente a pessoas.
entregou as flores a Carla ou entregou as flores a Carla. Para fazer a análise sintática, precisamos dividir as orações em partes ou termos. Uma oração é formada por termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. Veja este exemplo. A bicicleta está quebrada. O sujeito, neste caso, é a bicicleta e o predicado é está quebrada. O sujeito é o termo a respeito do qual se diz alguma coisa. Predicado é o termo que contém o verbo e traz uma informação sobre o sujeito. Os termos integrantes da oração são o complemento verbal, o complemento nominal e o agente da passiva. Existem dois tipos de complemento verbal. O objeto direto, que completa o sentido do verbo transitivo direto e é usado sem preposição. Por exemplo, na oração comprei um carro é o objeto direto. O objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto e é sempre usado com preposição. Veja, confie em mim. Neste caso, em mim é o objeto indireto. O complemento nominal é um termo que completa o sentido de uma palavra que não é verbo. Observe a frase. Efetuou a compra de um carro importado. De um carro importado é o complemento nominal. O complemento nominal se refere a um substantivo. Exemplo: a lembrança dos pais o deixava feliz. Um adjetivo. Por exemplo, o porão está cheio de móveis. Ou advérbio. Decidiu favoravelmente ao réu. E sempre vem acompanhado de preposição. O agente da passiva é usado quando o verbo está na voz passiva. Observe esse exemplo. A árvore foi derrubada pelo raio. O termo pelo raio é o agente da passiva, e sua função é indicar quem ou o que pratica a ação do verbo. Os termos acessórios são adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Apesar de serem indispensáveis na estrutura da oração, são importantes porque acrescentam informações novas. O adjunto adnominal acompanha o substantivo. Observe. Meus amigos de infância visitaram minha casa de campo. Nesta frase, os adjuntos adnominais são meus, de infância, minha e de campo. O adjunto adverbial se refere ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Ele é representado pelo advérbio ou locução adverbial. Observe o exemplo. Cheguei bem cedo. Nessa frase, bem é adjunto adverbial de intensidade e cedo é adjunto adverbial de tempo. O aposto tem função explicativa. Veja, Maria, minha professora, estava ontem num congresso. O termo minha professora é o aposto. Agora vamos falar sobre o vocativo. Veja a frase. Alunos, já bateu o sinal. O termo alunos é o vocativo. O vocativo é uma palavra usada para chamar ou destacar algo. É um termo independente da estrutura da oração, porque não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Em uma oração podem ocorrer dois tipos de período. Temos o período simples, com uma oração apenas, chamado oração absoluta. Por exemplo, as estrelas são brilhantes. E o período composto, com duas ou mais orações. A competição começou calma e terminou violenta. Para sabermos quantas orações existem num período, basta contar os verbos. O período composto pode ser formado por orações coordenadas, orações subordinadas ou por ambas. As orações coordenadas podem ser assindéticas e sindéticas. As orações assindéticas não são ligadas por conjunção. Geralmente vêm separadas por vírgulas. Veja o exemplo. Fomos à praia, tomamos sol, bebemos cerveja.
As orações sindéticas são ligadas por conjunções e recebem a mesma classificação da conjunção. Assim, de acordo com a conjunção, as orações podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Vamos ver alguns exemplos. Não falou comigo nem me olhou. A conjunção nem é aditiva e, portanto, a oração nem me olhou é uma oração coordenada sindética aditiva. Estava doente, mas foi trabalhar. A segunda oração é coordenada sindética adversativa devido à conjunção mas. Neste feriado, viajarei ou ficarei em casa. A oração ou ficarei em casa é coordenada sindética alternativa. Ele trabalhou muito, portanto, ficou rico. Portanto, ficou rico é uma oração coordenada conclusiva. Não fui à escola porque estava doente. A segunda frase, porque estava doente, é coordenada explicativa. O período composto por subordinação é formado por uma oração principal e por outras orações subordinadas que são dependentes da principal. Vejamos. Procurei quem digitasse o trabalho. A oração principal desse período é procurei. A segunda oração, quem digitasse o trabalho, é subordinada à primeira porque o verbo procurar exige um objeto direto. Uma oração subordinada pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial. Primeiro vamos falar da oração subordinada substantiva. Ela é normalmente iniciada pelas conjunções que e se e exerce a função sintática de um substantivo. Quando exerce a função de sujeito da oração principal, é chamada de subjetiva. Veja a frase. É preciso que estejamos prontos para a mudança. Nesse exemplo, a segunda frase, que estejamos prontos para a mudança, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Quando exerce a função de objeto direto da oração principal, é chamada de objetiva direta. Veja o exemplo. O professor observava que os alunos estavam cansados. A segunda oração, que os alunos estavam cansados, é subordinada substantiva objetiva direta. Quando exerce a função de objeto indireto da oração principal, é chamada de objetiva indireta. Exemplo. Muitos se esquecem de que o tempo passa depressa. De que o tempo passa depressa é substantiva objetiva indireta. Quando exerce a função de complemento nominal da oração principal, é chamada de completiva nominal. Por exemplo, o país tem necessidade de que se faça uma reforma agrária. De que se faça uma reforma agrária é subordinada substantiva completiva nominal. Quando exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal, é chamado de predicativa. Veja o exemplo. Nossa vontade era que todos se calassem. Que todos se calassem é subordinada substantiva predicativa. Quando exerce a função de aposto de um dos termos da oração principal, é chamada de apositiva. Vem sempre depois de 2 pontos. Por exemplo, o receio do réu era esse, que o juiz não o ouvisse. Que o juiz não o ouvisse é oração subordinada substantiva apositiva. Quando exerce a função de agente da passiva da oração principal, é chamado de agente da passiva. Começa com a preposição de ou por, seguida de um pronome indefinido. Exemplo. O assunto foi explicado por quem o entendia profundamente. Por quem o entendia profundamente é uma oração subordinada, substantiva, agente da passiva. Agora vamos falar da oração subordinada adjetiva. Ela tem valor de adjetivo e modifica um termo da oração principal. Pode ser restritiva ou explicativa. Ela é introduzida pelos pronomes relativos que, o qual, quem, onde e cujo.
Quando restringe o sentido de um termo da oração principal, é restritiva e não se separa da oração principal por meio de vírgulas. Veja o exemplo. A doença que me deixou tão debilitado pode matar muita gente. Que me deixou tão debilitado é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Note que não são todas as doenças, mas apenas aquela restrita que o deixou debilitado. Quando explica o sentido de um termo da oração principal, é explicativa. Vem sempre entre vírgulas, parênteses ou travessões. Parece até um aposto. Por exemplo, Recife, que é a capital de Pernambuco, já foi conhecida como Veneza brasileira. Neste caso, a oração principal é Recife já foi conhecida como Veneza brasileira. E que é a capital de Pernambuco é a oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos ver agora a oração subordinada adverbial. Ela exerce a função sintática de um advérbio e é iniciada pelas conjunções subordinativas causal, condicional, temporal, proporcional, final, conformativa, consecutiva, concessiva e comparativa. Quando indica a causa do que se fala na oração principal, é causal. Por exemplo, todos o criticaram porque não concordavam com sua proposta. A oração subordinada adverbial causal é porque não concordavam com sua proposta. Observe que esse tipo de oração começa sempre com porque, como, uma vez que, já que. Se a oração expressa uma hipótese ou suposição, é condicional. Exemplo: se chover amanhã, não viajarei. A oração subordinada adverbial é se chover amanhã. Começa sempre com se, caso, salvo, a não ser que, exceto, sem que. Quando expressa a circunstância de tempo, é temporal. Começa sempre por quando, até que, desde que, logo, enquanto, assim. Exemplo: quando chegou à praia, começou a chover. Quando chegou à praia é uma oração subordinada adverbial temporal. Se a oração expressa proporcionalidade, é proporcional. Começa sempre com à medida que, à proporção que, quanto mais, quanto menos. Por exemplo, quanto mais trabalho, mais realizado me sinto. A oração subordinada adverbial proporcional é quanto mais trabalho. Quando expressa objetivo, finalidade, é final. Por exemplo, o pai sempre se esforçou para que seus filhos estudassem. A oração subordinada adverbial final é para que seus filhos estudassem. Começa sempre com a fim de, para que, por quê. Se indica conformidade, adequação ao fato da oração principal, é conformativa. Exemplo: os alunos fizeram o trabalho conforme o professor pediu. A oração subordinada adverbial conformativa é conforme o professor pediu. Começa sempre com como, conforme, segundo, consoante. Quando expressa consequência, é consecutiva. Exemplo: suas dívidas eram tantas que teve um ataque de nervos. A oração subordinada adverbial consecutiva é que teve um ataque de nervos. Começa sempre com de modo que, de forma que, tanto que. Quando expressa concessão, contradição, é concessiva. Por exemplo, embora enfrentasse dificuldades, procurava ser gentil com todos. A oração subordinada adverbial concessiva é embora enfrentasse dificuldades. Começa sempre com embora, apesar de, ainda que, posto que, se bem que, conquanto. Quando indica uma comparação, é comparativa. Exemplo: ele sempre se comportou como um cavalheiro. A oração subordinada adverbial comparativa é como um cavalheiro. Começa sempre com como que, assim, como. Agora veremos outro tipo de oração.
são chamadas orações reduzidas. Elas têm a mesma classificação das subordinadas, mas não começam com conjunção. Neste caso, o verbo pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Quando reduzidas de infinitivo, geralmente são substantivas ou adverbiais. Veja o exemplo. Todos sabiam fazer comparações. Neste caso, a frase fazer comparações é subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Outro exemplo. Ao chegar ao prédio, encontrei uma amiga. Ao chegar ao prédio é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Quando a oração é reduzida de gerúndio, em geral são adverbiais. Às vezes são adjetivas e raramente substantivas. Veja o exemplo. Chovendo, não viajaremos. Chovendo é uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. Quando reduzidas de particípio, são em geral adverbiais ou adjetivas. Por exemplo, terminada a entrevista, o jornalista foi aplaudido. Terminada a entrevista é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Você encontra mais detalhes sobre todo este capítulo de análise sintática no livro Professor Virtual, na página 214. A regra geral da concordância nominal diz que os termos que se referem aos substantivos, ou seja, adjetivo, pronome, numeral ou artigo, concordam com ele em gênero e número. Exemplos: o pequeno menino andava pela rua. O terceiro aluno da fila era o mais baixo. Porém, existem alguns casos especiais. Vejamos alguns deles. Concordância nominal. Se os substantivos forem sinônimos entre si, o adjetivo concorda com o mais próximo. Exemplo: o furor e a raiva humana. Se houver dois ou mais adjetivos para um substantivo, este irá para o plural. Exemplo: canetas nacional e importada. Caso se acrescente um artigo antes do último adjetivo, o substantivo permanecerá no singular. Exemplo: caneta nacional e a importada. As palavras mesmo, próprio, anexo, obrigado, incluso, kit concordam com o nome a que se referem. Por exemplo, os planos seguem anexos. As refeições estão inclusas na diária. Ela disse obrigada. Ela mesma fez o bolo. Atenção! As palavras alerta e menos são invariáveis. Exemplo: menos alegria. Soldados em alerta. Também são invariáveis os advérbios meio, bastante, muito, barato, só. Exemplo: meio chateada. Comi bastante. Sou muito feliz. Com as expressões é proibido, é bom, é preciso, é necessário, ocorrem dois tipos de concordância. Quando o sujeito não vier precedido de artigo, adjetivo, numeral, pronome, a expressão ficará invariável. Exemplos: entrada é proibido. É necessário organização. Quando o sujeito vier precedido de artigo, adjetivo, numeral, pronome, a expressão concordará com o sujeito. Exemplos: a entrada é proibida. É necessária a organização. Com a palavra possível, também ocorre dois tipos de concordância. É invariável quando usada em expressão superlativa com o artigo no singular. Por exemplo, ele deixou o cofre o mais bem fechado possível. Mas é variável quando usada em expressão superlativa com o artigo no plural. Veja: estes jogadores são os melhores possíveis. Neste capítulo, vamos estudar a concordância verbal. Lembramos mais uma vez que você deve abrir o livro Professor Virtual na página 223 para poder acompanhar melhor esta aula.
Concordância verbal. Geralmente, o verbo concorda com o sujeito, mas existem regras específicas. Quando o sujeito é simples, o verbo concorda com ele em pessoa e número. Veja o exemplo. O Brasil é pentacampeão do mundo no futebol. Sujeito simples, o Brasil. O verbo está no singular e na terceira pessoa. Outro exemplo. Desapareceram no meio da mata os jacarés. Sujeito simples, os jacarés. O verbo está no plural e na terceira pessoa. Quando o sujeito é composto e está antes do verbo, usamos o verbo no plural. Veja, a imprudência e o sono causam acidentes no trânsito. A imprudência e o sono é o sujeito composto e, nesse caso, o verbo fica no plural. Quando os termos do sujeito composto são sinônimos e estão antes do verbo, podemos usar o verbo tanto no plural como no singular. Veja, a vivacidade e o vigor caracterizam seu comportamento. Ou, a vivacidade e o vigor caracteriza seu comportamento. Quando o sujeito é composto, anteposto ao verbo e resumido por tudo, nada ou ninguém, o verbo fica no singular. Por exemplo, o ambiente, os colegas, o professor, tudo lhe era agradável. Quando o sujeito é composto e vem depois do verbo, este fica no plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Veja o exemplo. Almoçaram o operário e seu chefe. O verbo está no plural. Ou almoçou o operário e seu chefe. Neste caso, o verbo concorda com o núcleo mais próximo, o operário. Quando o sujeito é composto e formado por diferentes pessoas gramaticais. Neste caso, o verbo vai para o plural na pessoa que predominar. Pessoal, é bom lembrar que a primeira pessoa predomina sobre a segunda e a terceira, e que a segunda predomina sobre a terceira. Exemplo. Eu, tu e ele cantaremos no coral. O verbo concorda com a primeira pessoa do plural, nós. Outro exemplo. Tu e ele cantareis no coral. O verbo concorda com a segunda pessoa do plural, vós. Quando o sujeito é formado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente desse pronome. Exemplo. Fomos nós que recuamos diante do perigo. Foste tu que recuaste diante do perigo. Quando o sujeito é formado pelo pronome relativo quem, majestade agiu bem. Vossas majestades agiram bem. Quando os núcleos do sujeito estão no infinitivo, o verbo fica no singular. Conversar e discutir é necessário para um bom relacionamento. Mas se os infinitivos estão determinados, o verbo fica no plural. O conversar e o discutir são necessários para um bom relacionamento. Neste capítulo, vamos estudar a relação entre os verbos e seus complementos. O verbo é intransitivo quando transmite uma ideia completa. Veja o exemplo. Ontem choveu. A menina chorou. Os verbos chover e chorar são intransitivos. Mas existem verbos que não transmitem uma ideia completa. Por exemplo, ele quer, ela gosta. Logo vem a pergunta, quer o quê? Gosta de quê? Os verbos querer e gostar são transitivos, ou seja, eles pedem um complemento. O verbo é transitivo direto quando pede um objeto direto como complemento. Exemplo: eu comprei um carro. Observe que o objeto direto não exige preposição. O verbo é transitivo indireto quando pede um objeto indireto como complemento. Exemplo: ele voltou para casa. Observe que o objeto indireto exige preposição. A seguir, vamos estudar a regência dos verbos mais comuns na língua portuguesa. O verbo agradar é um verbo transitivo direto quando é sinônimo de acariciar, animar. Queria agradar Danilo no dia de seu aniversário. Mas é um verbo transitivo indireto quando é sinônimo de satisfazer, ser agradável. O desfile agradou ao público. O verbo aspirar é um verbo transitivo direto quando é sinônimo de sorver, respirar. Aspirou o ar lentamente.
mas é um verbo transitivo indireto quando é sinônimo de pretender, desejar. Vale a pena aspirar à liberdade. O verbo assistir é um verbo transitivo direto quando é sinônimo de ajudar, dar assistência. Por exemplo, o veterinário assistiu o cão com carinho. Mas é um verbo transitivo indireto quando é sinônimo de presenciar, estar presente. Por exemplo, ele assistiu aos ensaios da Mangueira. Neste caso, pede um objeto indireto iniciado pela preposição a. O verbo chamar possui 3 regências. É verbo transitivo direto quando é sinônimo de convocar, fazer vir. O técnico o chamou para a seleção de futebol. É transitivo indireto quando é sinônimo de invocar. Neste caso, é regido pela preposição por. Chamar por Deus e pelos anjos. E é intransitivo quando expressa um chamado. Chamei, chamei e ele não me ouviu. Mas observe que o verbo chamar também pode ser transitivo direto ou transitivo indireto no sentido de apelidar, qualificar. Chamei-o de preguiçoso. Chamei-lhe preguiçoso. O verbo custar é transitivo direto quando é sinônimo de ser adquirido pelo preço de. Esta casa custou-me 200 mil. É transitivo indireto quando é sinônimo de ser penoso, difícil. Custou-lhe muito a morte da mãe. E por fim, é transitivo direto e indireto quando é sinônimo de acarretar, causar a despesa de. O conserto do carro custou-lhe muito dinheiro. Os verbos esquecer e lembrar, quando não pronominais, são transitivos diretos. Esqueci o livro dele. Lembrei o apelido dele. Quando esses verbos são pronominais, exigem a preposição de e são transitivos indiretos. Observe. Esqueci-me do aniversário dele. Lembrei-me do apelido dele. Pessoal, é importante lembrar que os verbos pronominais são conjugados com os pronomes oblíquos átonos, que neste caso fazem parte do verbo. O verbo informar, quando é sinônimo de dar informação, esclarecer, é transitivo direto. A televisão informa o público. É transitivo indireto quando é pronominal e sinônimo de inteirar-se, tomar conhecimento. É preciso informar-se das notícias. Ou pode ser transitivo direto e indireto quando informar alguém sobre algo ou algo a alguém. Informou-a do lugar. Informei-lhe o lugar. Os verbos obedecer e desobedecer são transitivos indiretos, usados com a preposição a, mas admitem a forma passiva. Elas desobedeciam às normas escolares. O pai é obedecido pelos filhos. Os verbos pagar e perdoar são transitivos diretos quando se referem a coisas. Por exemplo, eles pagaram a multa. E são transitivos indiretos quando se referem a pessoas. Exemplo, eles perdoaram aos devedores. Também podem ser transitivos diretos e indiretos quando possuem os 2 objetos. Pagam salários justos aos funcionários. Perdoem-lhe esse vício. O verbo precisar é transitivo direto quando é sinônimo de marcar com precisão. Veja o exemplo. O médico precisou o local da incisão. Mas é transitivo indireto quando é sinônimo de necessitar. Neste caso, é usado com a preposição de. Veja. Ela precisa de dinheiro para viajar. O verbo preferir é transitivo direto quando é sinônimo de dar primazia a. Prefiro a verdade, não suporto a mentira. É transitivo direto e indireto quando é sinônimo de escolher uma entre várias coisas. Ele prefere morrer a casar. O verbo querer é transitivo direto quando é sinônimo de desejar. Eu quero muita alegria nesse dia.
mas é transitivo indireto quando é sinônimo de estimar, amar. Juro que lhe quero muito. Quando queremos ir a algum lugar, preparamos um roteiro. Com a elaboração de uma redação é a mesma coisa. Se não temos um plano ou um roteiro preparado, não chegamos a lugar nenhum. Por isso, antes de escrever uma redação, é preciso planejá-la. Primeiro entenda o tema proposto. Depois elabore um esquema. Não confunda esquema com rascunho. Esquema é um roteiro no qual colocamos frases curtas ou palavras soltas para a elaboração do texto. Surgem inúmeras ideias. Registre todas, mesmo que mais tarde não use. Como essas ideias vêm em desordem, é preciso selecionar as melhores. O esquema deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Já no rascunho, damos forma à redação. As ideias colocadas no esquema passam a ser redigidas em forma de frases, períodos, parágrafos, até resultar num texto coerente. Vamos estudar neste capítulo o texto dissertativo porque a maioria dos vestibulares pede esse tipo de texto. Uma dissertação é um texto que trata de um determinado assunto. Sabemos que é impossível falar tudo sobre um assunto, por isso devemos ser restritos. Quando escrevemos um parágrafo, precisamos escrever com uma finalidade específica. Não devemos jamais fugir do tema proposto. A forma mais fácil de se fazer uma dissertação é pela estrutura clássica, ou seja, uma introdução no início, bem resumida, contendo a ideia principal. Em seguida, o desenvolvimento do tema, onde justificamos ou explicamos a ideia principal. Você pode usar vários recursos para provar a sua opinião, como citações, comparações, dados estatísticos, exemplos. Para encerrar, devemos fazer um fechamento do texto, ou seja, a conclusão daquilo que você afirmou anteriormente. Você pode fechar o texto analisando as consequências do seu posicionamento e citar possíveis soluções para os problemas apontados. Uma dissertação deve ser escrita na terceira pessoa. Desta maneira, o texto fica imparcial e o autor não aparece como uma pessoa definida. Para fazer uma boa redação, siga os seguintes passos. Leia o tema da redação. Entenda-o. Delimite o tema. Defina o objetivo. Planeje o texto. Selecione as ideias capazes de sustentar sua tese. Use frases curtas e simples. Abuse de substantivos e verbos. Ponha as sentenças na forma positiva. Diga o que é, nunca o que não é. Use a voz ativa. Ela torna o texto vigoroso e conciso. Não use muitos adjetivos e advérbios. Tome muito cuidado com a pontuação, a regência, a crase e a concordância. Seguindo essas regras, você tem condições de produzir um excelente texto dissertativo. Lembre-se que na página 284 do livro Professor Virtual, você encontra exemplos de redações bem escritas que vão ajudar bastante. Boa sorte e até o próximo DVD aula!